Um guerreiro com uma força sobrenatural, cuja origem do poder era um segredo divino, mas que por amor e orgulho perdeu tudo. Essa é a história de Sansão, o juiz mais enigmático e poderoso de toda a Bíblia. Mas o que realmente aconteceu com esse homem? E por que sua queda revela um dos segredos mais profundos sobre o plano de Deus para a humanidade? Há mais de 3.000 anos, numa época sombria em que o povo de Israel era oprimido pelos filisteus, uma promessa divina foi feita a uma mulher estéril. Ela daria à luz a um filho consagrado a Deus desde o ventre, alguém que começaria a libertar Israel da opressão. Esse menino seria chamado Sansão. Desde o nascimento, Sansão foi separado como nazireu, um voto sagrado que incluía 3 regras principais: não beber vinho, não tocar em cadáveres e jamais cortar o cabelo. Esse último seria a fonte simbólica de sua força, um pacto direto com Deus. Sansão cresceu e se tornou um homem de força sobre-humana. Mas também era impulsivo, rebelde e muitas vezes se deixava levar por seus desejos. Ao invés de liderar Israel como um juiz justo, ele buscava vingança pessoal contra os filisteus, os inimigos do povo de Deus. E foi esse comportamento que o levou ao seu primeiro grande erro: se apaixonar por uma mulher filisteia. Durante o casamento, uma traição familiar fez com que Sansão fosse humilhado. Movido pela raiva, ele atacou os filisteus, matou 30 homens, incendiou plantações e iniciou um ciclo de vingança sem fim. Seus atos não eram políticos nem religiosos, eram pessoais, mas Deus os usava para abalar o domínio filisteu. A Bíblia narra episódios impressionantes de sua força. Ele matou um leão com as próprias mãos, arrancou os portões de uma cidade e os carregou por quilômetros. E, em um de seus atos mais lendários, usou uma queixada de jumento para derrotar 1000 soldados. Mas o maior desafio de Sansão não foi físico, foi emocional. Foi então que surgiu Dálila, uma mulher que entrou em sua vida como uma tempestade silenciosa. Os líderes filisteus subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. E após diversas tentativas, ele cedeu. Revelou que seu poder estava em seu cabelo, símbolo do voto com Deus. Na calada da noite, Dalila cortou suas tranças. Sansão acordou sem forças. Foi capturado, teve os olhos arrancados e foi levado cativo para Gaza, onde passou a girar um moinho como um animal de carga, humilhado, cego, esquecido. Mas algo começou a acontecer. Seus cabelos começaram a crescer. E com eles, sua fé também foi se restaurando. Durante um grande festival em honra ao deus filisteu Dagon, Sansão foi levado ao templo para ser zombado pelo povo. Com os braços presos entre 2 colunas, ele fez sua última oração: Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só mais esta vez. Com um grito de sacrifício, Sansão empurrou as colunas, fazendo ruir todo o templo. Ele matou mais filisteus naquele momento do que em toda a sua vida. Morreu como mártir, mas cumpriu seu propósito. Começou a libertação de Israel. A história de Sansão é mais do que a de um guerreiro com força sobre-humana. É a história de um homem falho, que se afastou de Deus, mas que encontrou redenção no arrependimento. Ela nos mostra que, mesmo em nossos piores erros, Deus ainda pode cumprir seus propósitos por meio de nós. Sansão caiu, mas sua última ação foi de fé, coragem e entrega total. E você? Já se perguntou o que Deus poderia fazer com a sua vida, mesmo quando tudo parece perdido?